amigos, estamos aqui no quadro Engenharia Lesta. Eu sou Patrícia Lins, engenheira eletricista e de segurança do trabalho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação profissional do técnico de segurança do trabalho. Bom, nós já sabemos que o técnico de segurança do trabalho, ele tem a sua profissão, o seu exercício profissional, os seus deveres descritos lá na portaria número 3.275 de setembro de 1989. E hoje a gente vai falar sobre as atividades dos técnicos de segurança do trabalho. A primeira delas é a emissão de pareceres técnicos, em especial aos empregadores sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho e sobre a orientação para preveni-los, salvaguardando a saúde e segurança dos trabalhadores. Bom, isso significa que todo técnico de segurança do trabalho não pode ser omisso. Assim que ele identifica os riscos, ele deve orientar, sobretudo o empregador, que vai repassar aquelas orientações para quem for de direito, a fim de que os trabalhadores atuem no seu exercício laborativo com segurança, sabendo dos riscos aos quais estão expostos. Então, a primeira função do técnico de segurança do trabalho é justamente dar este alerta para vislumbrar esses riscos e quais as salvaguardas que deverão ser utilizadas a fim de que todos possam atuar com segurança. O segundo é informar os trabalhadores sobre os riscos das suas atividades e aplicar essas medidas de neutralização e de eliminação. E isso daqui não se restringe apenas à capacitação e treinamento, mas muitas vezes à fiscalização dos serviços, porque quem já atua na área sabe que muitas vezes os EPIs, eles são desconfortáveis mesmo, e aí no momento em que a atenção é afrouxada, que há alguma distração do trabalhador para alguma coisa, que ele perde aquele foco e atenção plena, que está fazendo muito calor, que ele faz alguma pausa e depois retoma para o trabalho e não se lembrou de recolocar os EPIs, é aí que o técnico de segurança tem que ficar atento para poder alertar para o trabalhador que aquilo é necessário. Então não é só treinamento e capacitação, não é só EPI, não é só EPC, mas também participar do planejamento do serviço, porque às vezes mudando um método de trabalho em que o trabalho é executado, a gente já tem uma condição de segurança melhor. E todo trabalhador, ele precisa, tem o direito de saber os riscos a que ele está exposto. E aí a gente entra na terceira atividade, que é analisar esses métodos e processos de trabalho para identificar os fatores de risco, potenciais acidentes que podem vir a acontecer, doenças profissionais e doenças de trabalho e a presença de agentes ambientais que podem vir a provocar danos à saúde do trabalhador. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de riscos ergonômicos, riscos de acidentes, a que o trabalhador pode estar exposto e numa mudança operacional procedimentada, né, de como eu executo aquela atividade, eu já posso ter esse risco, ser preservado desse risco. Além disso, executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar esses resultados, adequando a estratégias que sejam mais práticas e integradas ao processo. A prevenção, ela é uma cultura que tem que ser abraçada pela empresa, começando pelos empregadores e também pelos empregados, né? Os empregados, eles têm que ser instruídos sobre essa política prevencionista, sabendo que eles são os maiores beneficiados da prevenção, né? Porque é uma certeza, ou pelo menos é uma salvaguarda importante que eles terão, que após o exercício da sua atividade poderão voltar para casa sãos e salvos. Então é assim que a gente começa a promover o engajamento de todos nessa postura prevencionista. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, que a gente vai estimulando essa consciência aos poucos, mas é um trabalho extremamente necessário, né, para a garantia da segurança de todos. E muitas vezes instaurar esses procedimentos demanda tempo e esforço, porque a gente sabe que tem um famoso jeitinho, mas esse jeitinho, às vezes nesses atalhos, estão escondidas armadilhas que
envolvem riscos que podem gerar acidentes, muitas vezes fatais. Então, nunca essa pressa vai ser justificada se eu tenho o risco de colocar uma vida no perigo. Além disso, todos esses programas de prevenção de acidentes, de prevenção de doenças profissionais do trabalho, tem que ter um envolvimento de todos. E aí que entra a figura da CIPA. A CIPA, ela não é necessariamente formada por integrantes do SESMIT, ou seja, os cipeiros, eles são pessoas que não têm necessariamente essa obrigatoriedade da visão técnica. São pessoas que estão próximas dos operários da linha de frente, que fazem parte do corpo profissional da empresa e que, portanto, vão ser esses braços do SESMIT e vão ajudar, porque estão ali no dia a dia ouvindo o trabalhador, estão presenciando, né, os problemas que o trabalhador passa e que, portanto, podem dar soluções eficientes, mais próximas do dia a dia e da realidade, e que também devem se engajar com o técnico de segurança do trabalho para a promoção dessas campanhas. Há campanhas específicas previstas na NR5, que trata da CIPA, né, e que, portanto, os técnicos de segurança podem contar com o apoio dos cipeiros. Além disso, é também atribuição técnico de segurança inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais, né, didáticos, que estejam de acordo com a legislação, avaliando o seu desempenho, né, verificar na prática como é que está esse ajuste, né, essa organização da brigada de incêndio, do sistema de detecção e combate a incêndio, cooperar também com as outras instituições, com o setor de preservação do meio ambiente, a fim de que as atividades da empresa não agridam, articular-se com outros órgãos, com outros setores dentro da própria empresa e com os trabalhadores, com o objetivo de gerar essa política prevencionista. Então, meus amigos, mais ou menos essa é a visão geral sobre as atividades e atribuições do técnico de segurança do trabalho. Espero que tenha sido útil. Até a próxima. Tchau, tchau.